Boa noite. Vamos fechando nossos olhos, respirando bem lentamente, sentindo o ar encher os nossos pulmões. Segurar um pouco esse ar e soltar bem lentamente. Mentalizar a figura do nosso Mestre Jesus, sentir a presença dele aqui entre nós, agradecendo a ele, a Deus nosso Pai, a Maria de Nazaré, nossa Mãe amorosa, a corrente unificada de Jesus e a caridade, que é a corrente da casa, que cuida de todos os trabalhos, do trabalho desta noite, a nossos anjos guardiões, que nos inspiraram para que hoje estivéssemos aqui, para aprendermos um pouco mais dos ensinamentos de Jesus, hoje, com a presença do nosso irmão Adeilson Salles, que veio aqui para compartilhar conosco os seus ensinamentos, sua vivência com jovens, e veio tratar de uma palestra muito atual, conflitos entre pais e filhos. Adeilson Salles é natural do Guarujá, São Paulo, é escritor, palestrante e psicanalista. Até o momento tem 95 livros publicados para crianças, jovens e adultos. Alguns dos seus livros infantis foram traduzidos para a língua inglesa. O êxito do seu trabalho se reflete na participação das grandes bienais e feiras do livro do Brasil. É requisitado para palestras no Brasil e exterior, falando em escolas, universidades e centros espíritas. Então, que possamos hoje agradecer a sua presença e compartilhar com você os seus ensinamentos e aprender um pouquinho dessa difícil tarefa de pais, de filhos, avós, cuidadores, e que Deus, que Jesus nos inspire sempre através hoje dos ensinamentos do Adeilson. Muito obrigada, que assim seja. Boa noite a todos e todas. É uma alegria poder voltar ao GETAL, podermos conversar sobre assunto muito importante e que fala de perto aos nossos corações. Quem não tem adolescente em casa, pode ter um adolescente adoecido dentro do coração, não é verdade? Pode ter uma criança ferida, alguém precisando de colinho, e muitas vezes isso se manifesta através de comportamentos inadequados, de traumas, das mais variadas dores emocionais. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de ser útil que a casa me oferece. Dizer também que eu estive aqui antes da pandemia, eu acho que faz uns 3, 4 anos. Eu morava no Nordeste, não é? Mas já voltei para aqui, para a terrinha, e estou aqui morando em Santos, na Epitácio, mas e agora o trabalho retorna. Eu comecei a clinicar, né, como psicanalista. Quando comecei a atender, a maioria dos meus pacientes eram adultos. Depois os adolescentes foram invadindo a minha praia. E hoje a maioria dos meus pacientes são adolescentes. Então a experiência é muito vasta, porque dos 95 livros que nós publicamos, grande parte é voltado para a infância e voltado também para esse público adolescente. E o que é mais interessante é que quando os pais eles observam os meus livros, nós não temos todos aqui, evidentemente, apenas alguns títulos, eles olham e querem comprar os livros sempre para levar para os filhos, né? Porque o olhar é sempre unidirecional, no sentido de que o problema é sempre o outro. A gente nunca faz uma avaliação e observa que na arte da educação a gente ensina e aprende. Então é muito importante que a gente comece a desconstruir
algumas ideias sobre educação. Posso chegar até aqui, né? Que são, a minha vontade não é ficar aqui, mas é ficar ali. Que a gente tem e carrega como verdades absolutas. E a vida moderna, o dinamismo da vida, desconstruindo muito daquilo que a gente acredita ser uma verdade absoluta. Então nós vivemos tempos desafiadores, né? Hoje você não passa por aquilo que eu passei na minha adolescência, que eu queria falar, pai, ele dizia, cala a boca porque aqui quem manda sou eu. Mas pai, eu não tinha direito a sentir, não tinha direito a falar e também não tinha direito a existir dentro da relação. Então eu queria convidar os senhores e as senhoras para fazerem uma viagem no tempo comigo. E você pode fazer essa viagem quando você voltar para a sua casa. Você pode entrar lá no Google e faz uma pesquisa sobre a imagem das crianças no século passado, 1910, 1920, e você vai constatar algo muito interessante. Você vai perceber que as crianças daquela época não se vestiam como aquela coisinha fofa que está se manifestando ali. As crianças daquela época se vestiam como adultos. Então a roupa da criança do início do século passado era uma roupa de adulto. A roupa do adolescente, no início do século passado, também era uma roupa de adulto. A psicologia, à época, não entendia que havia uma diferença psicológica no desenvolvimento, tanto da criança, que é uma época muito especial, e a época do adolescente, que também é uma época muito especial. Então, existem demandas diferentes para uma criança. Por exemplo, o fofinho que está ali, ele ainda está em fase, né, de perceber o mundo. Esse menino não vai, assim que ele começar a falar, vamos avançar mais um pouquinho. Quando ele tiver 2 ou 3 anos ou 4 anos, eu tenho certeza que ele nunca vai acordar pela manhã, olhar para a mãe dele, para o pai dele e dizer assim, nossa, hoje eu estou tão melancólico, não é? Eu estou tão triste, acho que eu estou ficando em depressão. Ele nunca vai dizer isso. Sabe por que ele não vai dizer? Porque ele não consegue nomear as emoções que ele tem. Então ele não conhece as emoções. E muitos adolescentes também não conhecem as emoções que manifestam. Então, muitas vezes, e infelizmente, os adultos não respeitam nem o sofrimento da criança e nem o sofrimento do adolescente. Quando o adolescente manifesta tristeza, normalmente ele ouve assim, isso é frescura. Não é? Como se educar fosse uma arte de formatar. A gente impregna os nossos filhos dos nossos pensamentos e acreditamos que eles vão repetir tudo aquilo que a gente está dizendo para eles fazerem. Eu sou procurado em muitas palestras que eu faço no Brasil, nas escolas, pelos pais que me procuram e dizem assim, olha, eu tenho 3 filhos, criei todos os 3 do mesmo jeito. E esse aqui, olha, essa ovelha negra saiu desse jeito. Onde foi que eu errei? Eu dei a mesma escola, eu dava as mesmas coisas, tudo era igual. E ele me pergunta onde errou. Eu digo, errou na educação dos 3. Não se educam pessoas diferentes da mesma forma. Cada filho tem uma demanda. Tem filho que é mais maduro. Tem filho que você coloca no alto da montanha e empurra e nem assim o condenado rola. E tem filho que você coloca no alto da montanha, quando você vira para olhar, ele já bateu asas e ganhou altura. Foi embora, porque ele tem maturidade. E essa maturidade vem da onde? Muitas vezes é a maturidade do espírito. Então, antes da gente prosseguir, já que faz 4 anos que eu não venho aqui, a gente vai falar até meia-noite, tá bom? 9 horas a gente para para o café, depois a gente volta e continua. Deixa eu fazer uma colocação muito importante. Somos espíritos imortais tendo uma experiência humana, então nós somos considerados seres integrais. Na doutrina espírita, fala-se muito sobre o ser integral e a necessidade de se proporcionar uma educação para o ser integral. Então, uma educação para o ser integral, ela não pode contemplar só o intelecto. Você não pode investir no seu filho para ele parar em Harvard. Maravilha se ele parar em Harvard, né? Em Oxford, em Cambridge, seja lá, nessas grandes universidades do mundo. Mas se o seu filho não tiver uma base ética moral, ele pode estudar em Harvard, ser muito inteligente e ser candidato ao suicídio. E virar para mim, me procurar como psicanalista e dizer assim, com 15 anos, 14 anos, com 12 anos, e me dizem assim, eu não sei qual é o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Eles me perguntam. Então,
é evidente que a gente precisa considerar o ser integral sob 3 aspectos. Considerar, não é a criança e o adolescente, você que está aqui comigo. Eu vou usar o meu óculos mágico, dá licença, eu tenho esse óculos aqui, é mágico. Quando eu colocar, eu vou ver algumas coisas aqui. Posso falar o que eu vejo? Posso ou não? Pessoal, se responder logo, acaba logo, tá certo? Meu Deus do céu. Quantas crianças feridas eu estou vendo aqui. Nos manifestamos em 3 instâncias, a saber, instância espiritual, instância mental ou psíquica, instância física, ok? Então, na instância física, não adianta ir só para a academia. Ficar saradinho, bonitinho, é importante fazer isso, cuidar do corpo e cuidar da saúde. Mas, se essas 3 instâncias estão em desequilíbrio, algo vai mal. Eu estou com o corpo perfeito, o corpinho bombando, bonitão, mas emocionalmente eu não consigo administrar as minhas emoções. Qualquer motivo de contrariedade, eu quebro tudo. Eu me atiro e brigo com os objetos inanimados, porque eu sou uma pessoa com um corpo bonito, mas eu sou um desequilibrado emocional. Então eu preciso cuidar do lado emocional. Quando eu cuido só do corpo e cuido só do lado emocional, eu estudo bastante, faço muitos cursos, acho até que eu sou PhDeus. Cuido do corpo, cuido do intelecto e não cuido da minha conexão. Eu sou um espírito imortal tendo uma experiência humana. Eu posso passar por um processo também de alienação. Por exemplo, eu posso me tornar um perdulário do tempo de Deus. Todos aqui estão recebendo um investimento do tempo de Deus na sua vida. O que você está fazendo com o tempo de Deus, aí é responsabilidade sua. Se você é um perdulário do tempo que a vida te oferece, certamente vai chegar algum momento em que você vai se deparar com a realidade. Meu Deus, quanto de tempo eu desperdicei? Tem gente que prefere passar o tempo se queixando, não se queixa. Tem gente que prefere passar o tempo como vítima, se coloca como vítima, porque não se acredita na condição de despertar afeto e nem amor, então eu sou vítima. Tem gente que usa bengala psicológica e emocional, eu preciso sempre de uma bengalinha. E tem gente que se coloca como dependente, se relaciona, e hoje eu até escrevi isso na minha rede social lá no Instagram. Se você tem um relacionamento em que a pessoa demora a falar com você e você já se angustia, se você tem um relacionamento, você vê a pessoa online no WhatsApp e não está falando com você, você entra em desespero. Se você tem um relacionamento e a pessoa não te dá satisfação do jeito que você quer, e isso te incomoda e te faz sofrer, você não tem um relacionamento, você é um escravo. Você não tem um relacionamento, você é dependente emocional da outra pessoa. Isso ocorre também no âmbito da nossa relação com os nossos filhos. Como eu disse, nós nos manifestamos em 3 instâncias: espiritual, emocional e física. Então, nós que somos adultos e temos dificuldade para lidar, para manter esse equilíbrio, nós sabemos o quanto isso é difícil. Principalmente numa vida em que, diuturnamente, nós somos sequestrados pelos outros. Nos permitimos sequestrar. Enquanto criaturas reativas que somos, temos dificuldade em agir, as emoções nos pegam de pronto e a gente reage. E aí a gente perde normalmente a nossa paz, a gente acaba revidando, a gente acaba entrando numa vibração, numa situação muito desconfortável. E aí a gente adoece, evidentemente. Se isso acontece conosco, e eu quero citar um caso real que eu atendi o ano passado para vocês. Imagine com uma criança ou com um adolescente, ou alguém aqui acha que uma criança não sente emoções, ou alguém aqui acha que uma criança não sente dor, ou alguém aqui acha que um adolescente não sente dor. A gente precisa rever esses conceitos. Eu não vim aqui trazer verdades, eu vim trazer uma proposta para a gente refletir. Então deixa eu contar um caso para vocês. O ano passado eu fui procurado, ano passado não, 2021, plena pandemia, eu fui procurado por um homem de uns 43 anos aproximadamente, em plena pandemia. Ele trabalhava home office e a esposa trabalhava presencial. Obrigado.
E aí o que acontecia? Eles tinham uma filha... Quantos anos ele tem? Bom, ele é pequenininho ainda, né? Não tem nem 2 anos. Tem 2 anos já? Vai fazer 2 anos? Então tem uma menininha, a filha dele tinha 3 anos. Então é ele que cuidava da menina enquanto a esposa estava fora. Ele trabalhava home office. Um belo dia, ele foi dar almoço para a menina. Então ele pegou a chuquinha, amarrou o cabelo da menina, prendeu. Ele queria dar comida e a menina arrancava a chuquinha. Ele punha a chuquinha, ela arrancava, ele punha, ela arrancava, ele colocava. E ficou nesse drama, até que em determinado momento ela pegou a chuquinha e jogou no rosto dele. O que ele fez? Como um bom educador, bateu na filha. Mas bateu. Bateu e eu recebi a foto da criança, a bunda da menina estava inchada. O dia passou, veio a noite, a esposa chegou em casa, ele chamou a esposa e falou, olha, eu gostaria que você me levasse na polícia, porque eu bati na nossa filha. A esposa olhou e disse assim, claro, você vai para a polícia sim, porque eu vou te levar, eu vou dar parte de você. Foram para a delegacia. Chegando lá, pediram para fazer exame de corpo de delito na criança. Encaminharam para o IML. Chegando no IML, o médico olhou o quadro. Felizmente é um bom profissional. O bom profissional é aquele que olha para o contexto, não é aquele que olha para o sintoma. Profissional da área da saúde que só olha para o sintoma e receita remédio, ele não é um profissional. Porque ele não vislumbra a criatura humana e o problema dentro daquele contexto. Por isso, tome cuidado quando você for a um médico e falar que está com depressão, se ele vai te perguntar sobre o teu contexto de vida, porque ele está querendo te entender. Se você disser que está com depressão e ele passar um remédio para você, fuja desse profissional, porque ele não olha para você. Ele está olhando para você, na verdade, como uma doença e um sintoma, apenas isso. Esse médico era um médico que tinha um olhar para o contexto. E quando ele viu o pai naquela situação, a criança naquelas condições e a mãe daquele jeito, ele deu o seguinte conselho, eu sugiro a vocês que vocês voltem para casa. Voltem para casa. Conversem. Porque se eu der aqui o meu diagnóstico, seu marido vai ser preso. E não vai ser fácil. A vida de vocês vai passar por uma revolução. Então, eles voltaram para casa, conversaram e decidiram não seguir adiante. E aí ele me procurou para fazer terapia. Me procurou para fazer terapia e nós começamos a nossa caminhada. E eu não, enquanto psicanalista, eu não curo ninguém. Não curo. Eu abro janelas para as pessoas olharem a sua vida e se apropriarem da sua angústia. E descobrirem por que elas se portam daquele jeito. Então eu sou parceiro e ajudo no encontro que a pessoa vai fazer consigo mesma, ou no encontro que ela vai fazer com as suas dores. Dores que podem proceder da infância, que podem proceder da adolescência, de qualquer fase da vida, que a gente acaba assimilando e acaba manifestando na nossa relação com os outros essas mesmas dores. Iniciamos a caminhada e, evidentemente, eu gostaria muito que os senhores e as senhoras prestassem atenção no que eu vou falar. Sabe por quê? Não é porque a minha fala seja importante. A fala não é minha, eu estou sendo apenas o portador, como alguém que trabalha com pessoas, com espíritos. Eu não sou um psicanalista que se detém apenas em Freud, nem em Jacques Lacan, nem em Melanie Klein, nem qualquer outro. Eu busco muitos, como Donald Winnicott, que cuidam de crianças e que cuidam de adolescentes, que não sei por que a vida me conduziu para escrever tanto para criança. Hoje eu já sei, evidentemente, é o meu papel, mas eu gostaria de falar, porque quando eu falo criança, e eu estou vendo aqui pessoas adolescentes há mais tempo como eu, pessoas da minha idade, pessoas mais jovens, mas também senhores e senhoras, pessoas adultas, essa fala não é para você ter um olhar para a criança que você tem em casa, é para você ter um olhar para você. Para a criança que você é, talvez você não enxergue, para a criança que pode estar ferida, para a criança que ficou lá atrás na tua infância e que ainda hoje chora e você não percebe que essa criança está chorando e é você.
Ok? Então, eu queria dizer que isso é significativo, que muito do que a gente faz é resultado dos vestígios daquilo que nós vivemos nas nossas infâncias. Como eu sou espírita, o meu olhar ele não é apenas freudiano. Freud, em 1900, desenvolveu a teoria da sua primeira tópica do inconsciente, do pré-consciente e do consciente. Aí, em 1925, ele trouxe outra tópica, que é do id, do ego e do superego. Muito bem. No consciente, no inconsciente e no subconsciente, eu sabia, porque eu também tenho a lente de um outro psicanalista, um outro cuidador da saúde, que é Allan Kardec, da saúde mental, e eu sei que a doutrina espírita nos fala sobre as vidas passadas. Eu não disse que acredito, prestem atenção. Eu não disse que acredito, eu disse que sei. Acreditar é uma coisa e saber é outra. Eu sei. Quando você sabe que 2 mais 2 são 4, ninguém vai te dizer que é 5. Não é assim? Eu sei. Por quê? Por causa da vivência, por causa daquilo que eu observo nos atendimentos. Então existe o inconsciente, o subconsciente e o consciente. E existe o inconsciente espiritual. E é no inconsciente espiritual que estão registradas as nossas vidas passadas. Então, quando você chega no período da adolescência, na adolescência, você começa a experimentar algumas mudanças no teu psiquismo. Vamos diferenciar, puberdade é uma coisa, adolescência é outra. Puberdade é a mudança orgânica. Muda o cheiro, nascem os pelos, a voz modifica, tem o estirão do crescimento. Isso é puberdade. A adolescência é o período psíquico das mudanças. Então, para nós que estamos aqui numa casa espírita e viemos falar de conflitos emocionais e espirituais na relação entre pais e filhos, precisa ficar claro para nós que ali na adolescência começa a se mostrar o resultado daquilo que aquela mãe tem que ensinar para aquela criança. Se ela não ensinar para essa criança até os 7 anos de idade, dizem os espíritos na pergunta 383 do Livro dos Espíritos, por que é necessário para o espírito passar pelo período infantil? Pode ler a pergunta, essas são as minhas palavras que significam o que Kardec escreveu lá, vocês podem constatar no Livro dos Espíritos. Por que é necessário para o espírito passar pelo período infantil? Resposta dos benfeitores invisíveis. Porque é nesse período que o espírito está suscetível a ganhar valores novos, caracteres novos, para a formação do caráter de um homem de bem. Então, se a mãezinha ali não cuidar dele, e cuidar, sabe o que significa? Significa dar comida, significa dar cuidados, preservar a saúde, cuidar da saúde mental e emocional, porque a criança e os pais não percebem, não se dão conta, ela é uma esponja. A criança, os pais querem ir para o quarto, vamos para o quarto brigar para não brigar na frente dos filhos. Elas já sabem que estão brigados, porque ela percebe na psicosfera ambiente a hostilidade com que os pais se tratam muitas vezes como verdadeiros inimigos dentro de casa. A criança capta. Você acha que isso não faz diferença para ela? Claro que faz. Eu vou falar algo da minha família, porque eu não posso falar da família de ninguém, eu vou falar da minha, tá certo? Eu tenho uma neta de 6 anos e tenho uma neta de 21 anos. A minha neta de 6 anos, quase que eu não vinha fazer a palestra, eu fiz ontem também em São Vicente, depois eu fiz outra noite no Guarujá. Espírito endividado tem que fazer palestra para pagar boleto, né? E domingo eu estava almoçando com a minha neta de 6 anos, e eu fiquei brincando, e eu brinco, e ela quer brincar. Quer brincar de quê, Maria Luísa? De diabinho e de anjinho. Diabinho e anjinho, tá? Quem é o diabinho? Sou eu, né? Ela fala, não, o diabinho sou eu, vô. Tu é o anjinho. Qual é a minha missão? A tua missão é transformar o diabinho em anjinho. Tu tem que me transformar em anjo. Tá certo? Tá certo. Vamos brincar, vamos. E como é que eu faço para te transformar em anjo? Eu escrevo para criança, então eu tenho imaginação, né? Olha, tu tem que usar os teus superpoderes para te transformar. Tá bom, então. Então, meu primeiro superpoder, eu vou te dar 2 Kinder Ovo para tu virar um anjinho. Ela levou um susto. Esse é teu superpoder, vô? Eu falei, não basta, eu te dou 3 Kinder Ovo. A criança é danada. Ela falou, não vou, eu quero continuar um diabinho.
Falei, meu Deus, eu vou te dizer que tem uma caixa de bombom, 3 Kinder Ovo, o que tu quer para virar um anjinho? Então as crianças são inteligentes e elas nos manipulam. Então em determinado momento ela foi no sofá, colocou a mão, vô, olha o que eu faço. Deu uma cambalhota. O vô foi tentar fazer a mesma coisa, a situação ficou feia, eu caí e a minha filha ainda me deu uma bronca. Pai, toma juízo, tu não tem mais idade para isso. Eu estou contando essas coisas porque o assunto ele é muito denso, não parece, mas é denso, para fazer um pouco de humor, porque tudo isso fica registrado no psiquismo da minha neta. Ela vai lembrar disso. Então, quando existe uma hostilidade na relação, a criança guarda. Dependendo da situação na qual ela é educada, ela se torna uma criança insegura, uma criança com medo, uma criança assustada. Tudo isso faz parte do combo de educar. Então, é necessário nesse período, até os 7 anos de idade aproximadamente, não é uma idade cabalística, em que nós usemos a tesourinha da poda. Sabe o que é a tesourinha da poda? Não pode, não vai. E vai pondo limites. Naquilo que ela pode fazer, ela faz. Porque depois vem a pré-adolescência e a adolescência. Aí começa a coisa a ficar séria. Então vamos lá. Como é o nome desse fofinho? Israel? Gael. Nome bonito, hein, mãe? Caprichou, hein? O Gael, quando chegar lá nos 11, 12, 13 anos, se a mãe dele trabalha o dia inteiro fora, se o pai dele trabalha o dia inteiro fora, e o Gael fica terceirizado, se quando os pais chegam em casa cansados, claro, estão trabalhando e estão cansados, chegam em casa, o Gael tem uma demanda afetiva pelos pais, todos temos. Mas o pai e a mãe do Gael não tem tempo para demanda afetiva. Então o pai do Gael chega todo dia com 2 Kinder Ovo, como o avô da Maria Luísa. A mãe do Gael chega com outras coisas para o Gael. A mãe do Gael não dá da mãe do Gael. A mãe do Gael dá coisas para o Gael. Então ele começa a ter coisas. Ele começa a ter dificuldade e aprende que ele não pode se frustrar. Porque quando o Gael grita, a mãe dá alguma coisa. Ela não dá dela para ele. Partilhando passeios, atitudes que a criança se sinta envolvida, acolhida na dinâmica de se relacionar, porque a beleza é essa. Então as coisas substituem sentimentos, as coisas preenchem as supostas carências, como nós fazemos como adulto. Tem gente que quando fica em conflito vai tomar remédio no shopping, pega o cartão de crédito e vai se anestesiar gastando. Depois se endivida, aí fica em depressão de novo. Eu tratava uma paciente que ela comprava de madrugada. Ela estourou o cartão dela, ela estourou o cartão da mãe, aí financiava tudo, aí ela adoecia, aí gastava tudo de novo. Adoecimento. O que é isso? Vazio, vazio existencial, vazio de muitas coisas. Então, diante dessas circunstâncias, a gente precisa ter um olhar mais aprofundado. Por quê? Porque quando vier a puberdade e a adolescência, começam a acontecer alguns fatores. Eu tenho um livro chamado Vossos Jovens Profetizarão, que não tem aí porque acabou, que fala dessas fases muito sérias da adolescência e que repercutem na adolescência, na minha adolescência, na 4ª adolescência, né? 60 anos é a 4ª, 15 mais 15 mais 15 mais 15, é a 4ª adolescência. Quando vem a adolescência, os hormônios eclodem. Não é assim? E hoje em dia qualquer garoto pega um celularzinho desse aqui, olha, acessa qualquer página de pornografia. Qualquer garoto pega um celular, eu estou falando garoto com 8, 9 anos, viu gente? Pega um celular, o pai tão feliz, olha, meu filho está em casa, está dentro de casa, está seguro. Eu vou dar um beijinho no meu filho de boa noite, que bom que ele não está na rua. Mas ele está em companhia do celular. O pai dá um beijo, acha que o filho está seguro, vai deitar, e o filho pega no WhatsApp e manda uma mensagem lá para o traficante, olha, manda aí um cigarro de maconha para mim. Aí você mora naquela casa, muro alto, cerca elétrica, cachorro bravo no quintal, o traficante encosta a bicicleta do outro lado do muro, joga a maconha, joga o papelote de cocaína, e a gente pensa que os nossos filhos estão seguros. Então é um tempo difícil. Um tempo em que o sexo é banalizado e a sociedade está sexualizada. Haja visto as festas populares, os apelos, haja visto as redes sociais. Não é? Não se mostra QI, se mostra o glúteo. Não é? E a sociedade vai se fragmentando nesse particular. Não é discurso moralista. Por favor, nós
com relação aos desejos, principalmente quando eu faço palestra para adolescentes, eu falo sobre sexo, sexualidade, e eles me perguntam sobre tudo, ainda mais sabendo eles que eu tenho uma filha trans, né? Que é motivo do meu orgulho, que me tornou um homem melhor, um pai melhor, um psicanalista melhor e um escritor melhor. Foi minha filha Ana Carolina que me fez melhor. Foi minha filha Carolina que me pediu para continuar falando para os pais, para os adolescentes, para acolher os garotos e garotas que são desprezados por seus pais, moralistas, que acham que o caráter está na genitália. Então, é tempo de desafios. E aí, qual é a melhor maneira de nós lidarmos com esses conflitos que se anunciam nesse período? Eu falei a eclosão dos hormônios, né? E vem também um outro momento delicado. Vamos colocando dentro do caldeirão, vai ficar um caldo explosivo. Mas vamos colocar eclosão dos hormônios, individualização do adolescente. Individualização emocional. Quando eu me individualizo emocionalmente, eu olho para os meus pais e olho para a vida, eu percebo, vocês já foram adolescentes, vocês podem não lembrar, mas aconteceu. Quando você se individualiza, você começa a emitir juízo de valor sobre as pessoas, sobre a vida e sobre seus pais. Aí o adolescente olha e fala assim, nossa, eu não sabia que o meu pai mentia. Claro que eu não vou falar para o meu pai que ele mente, né? Ele é meu pai, mas ele mente. Eu não sabia que minha mãe mentia também. Eles começam a nos observar. Aí a gente vai para eles e diz assim, vamos para o centro espírita. E todos os centros espíritas, olha, eu percorro o Brasil inteiro fazendo palestra. E a pergunta que eu respondo é sempre a mesma. Por que tem tão poucos adolescentes nos centros espíritas? Porque os assuntos que tratam não têm a ver com a vida deles. Nós queremos levar para eles a nossa visão, mas nós não queremos ir no mundo deles para entendê-los. A gente quer passar o nosso olhar de adulto catequizador. Aí eu entro como adolescente, sento aqui, não tem um único assunto que fale da angústia que eu sinto de ser adolescente. O adolescente tem angústias. E se existe uma educação castradora e violenta, você vai para o centro espírita. Ele vem reclamando, revoltado, e não vai querer voltar depois, porque ele está sendo obrigado. Quem é que gosta de fazer as coisas obrigado? Eu trouxe uma notícia que eu não sei se é boa, mas eu vou dar. Pode ser? Posso dar? Pessoal, respondam logo para acabar logo, viu? Pra vocês se livrarem de mim logo. Vocês já ouviram falar de Emmanuel? Todo mundo conhece Emmanuel, não conhece? Emmanuel não era o mentor do Chico? A notícia que eu tenho para os senhores e para as senhoras é que os senhores e as senhoras são o Emmanuel na vida dos seus filhos. Se eu não vejo Jesus nos meus pais que falam tanto em Jesus, não tem credibilidade. Se no tratamento do meu pai com a minha mãe, Jesus não se apresenta, e eu vejo ali um homem agredindo a minha mãe, tem coerência? Aí surge na sala da sua casa um adolescente que te enfrenta. E você se pergunta assim, mas de onde surgiu essa coisa? Porque eu não dei essa educação. Essa coisinha que pode estar nos convidando a reformularmos os nossos pensamentos. E nós que somos mais velhos, eu aqui, tinha meu pai, que me abraçou durante a vida 3 vezes. Na verdade, ele não me abraçou, quem abraçou foi ele. Fui eu que abracei ele. E durante muito tempo eu olhava para o meu pai e dizia, não me ama. Aí quando eu fui amadurecendo, principalmente depois que eu me tornei psicanalista, eu comecei a olhar para o meu pai para além do personagem pai. E aí eu percebi como é que ele ia me dar aquilo que não deram para ele que ele não tinha. E aí eu comecei a entrar num outro momento de compreender meu pai. Então essa fala para os senhores e para as senhoras que têm ou que experimentaram uma situação, seja ela qual for, de dificuldade com seus pais, nós podemos mudar o nosso olhar. Se nós deixarmos de lado aquilo que nos feriu, para pensar um pouquinho, já que nós estamos nos propondo a ser cristãos, para pensar só um pouquinho para além daquilo que os nossos pais nos fizeram e que nos entristeceu.
Então eu me lembro do meu pai, ele ficava com uma cara feia assim do nada, do nada. E hoje eu pensando nele, eu falo, meu Deus, quantos conflitos aquele homem não carregava dentro de si. Ele não teve ninguém para falar nada para ele. A gente está vivendo um tempo em que nós precisamos construir pontes de relacionamentos com os nossos filhos e com os nossos pais. Não basta construir a ponte, tem que querer atravessar, fazer um movimento em direção ao pai, à mãe. Se eles não estão mais aqui conosco, como o meu não está, a gente tem um olhar, constrói uma ponte através da prece, e a gente muda a conduta, porque a gente vai pacificar o nosso coração, a gente vai adoecer menos. Voltando para o adolescente. Então, eu falei sobre eclosão dos hormônios, falei sobre individualização emocional. É isso, pessoal? Me lembrem aí que eu já estou... Meu RG está amarelando, eu esqueço as coisas. Eclosão dos hormônios, individualização emocional, e tem um fator determinante. Sabe qual é? Reminiscências de vidas passadas. Eles vão se assumindo, como nós nos assumimos um dia. A construção dos séculos transatos, dentro do psiquismo do adolescente, vai surgindo. Ele não percebe, ele vai se voltando, se assumindo, assumindo a personalidade dele. É muita informação, o tempo é muito pouco. Me desculpem se eu atropelo às vezes. É muita informação e o tempo é pouco. O adolescente, na sua estrutura psicológica, na sua estrutura psíquica, ele não tem desenvolvido, como o adulto, as 3 instâncias emocionais, id, ego e superego. Segundo Freud, segundo todos os estudiosos da área do comportamento humano, da saúde mental, o id é uma instância que se movimenta pelo prazer, ok? Então, o id busca o gozo. Quando eu falo gozo, eu não estou falando de sexo, ok? Não vincule essa palavra. Na psicanálise, você não vincula essa palavra a gozo sexual. Porque existe gozo para muita gente em manipular o outro. Gozo emocional. Existe gozo em dominar o outro. Gozo emocional. Existe gozo em subjugar a pessoa, em humilhar, em competir. Tudo isso são gozos. Gozo sexual também. Mas existem outros tipos de gozo. Então, na adolescência, com tudo que está acontecendo hoje, informação instantânea, sexo à vontade, acesso a tudo, drogas, pais ausentes, família fragmentada, bebida cada vez mais cedo, álcool, droga, maconha, tudo que é tipo de gozo. A vida virou um shopping center do gozo. Mas eles continuam com as mesmas carências, referências positivas. Alguém que diga não, alguém que brigue. Eu fui a Rio Preto fazer uma palestra e uma senhora me narrou, o meu sobrinho vai vir morar comigo. Pediu para morar comigo, porque ele mora com o pai e ele fica 2, 3 horas da manhã e o pai nem fala com ele, nem quer saber onde ele está. E aí ele manda mensagem para mim, 2, 3 horas da manhã, eu respondo. E ele disse para mim assim, eu só queria que meu pai se interessasse. Eu queria só existir, mesmo brigando, eu queria existir para o meu pai. Porque até quando a gente briga, a gente está dizendo que ama. Então é algo muito sério. Então vamos lá, né? É muita coisa. Id, o ego é a instância mediadora, ok? Está aqui do meu lado esquerdo, está o id, que quer gozar a vida. Aqui no centro está o ego, que é a instância mediadora. E aqui do meu lado direito está o superego, que é a instância moralista. A instância que quer que tudo seja feito com ética, com moral. Aí eu posso dizer assim, aqui tem o diabinho que quer gozar, aqui tem o anjinho e tem um juiz aqui no meio. Então, o papel do ego é equilibrar o gozo e também aquilo que deve nortear uma vida. Só que no adolescente, essas instâncias não estão estabelecidas. Só tem uma instância estabelecida na adolescência. Qual é? O gozo. O id. E quem é o ego e o superego do adolescente? O pai e a mãe.
Aí o Gael, que eu não sei... tá ali. O Gael cresceu e ele não teve referências. Não teve referência. O que vai acontecer com ele? Quando chegar o momento da adolescência, que a vida oferecer um banquete de gozo para ele, e a mãe dele e o pai dele não passarão vetores educativos, informações, exemplos que ficam intrínsecos na criatura. Eu vou fazer uma escolha hoje. Hoje eu fui almoçar com um amigo meu, sobremesa, pudim. Eu olhei para o pudim, meu Deus, que delícia, mas eu sou diabético. Ah, mas não tem problema, não estou sentindo nada. Aí eu como doce. Ide. O ego diz, não como doce. O superego diz, você vai morrer, desgraçado. Não está vendo? Não é? Então, o superego é radical demais. Mas o adolescente, ele só quer gozar. Então ele precisa. Até a instituição do equilíbrio dessas três instâncias. Até que ele tenha valores, que ele saiba assim, eu não vou fazer isso porque eu aprendi que não é bom para mim. Eu tenho uma adolescente que ela é convidada para ir para as baladas. Ela foi, as amigas começaram a beber, ela ligou para a mãe e falou, mamãe, vem me buscar. Elas estão todas bebendo, eu não quero beber. Mas isso não acontece. Todas estão bebendo, eu quero ser como o mundo. Se o mundo está fazendo, eu vou fazer também. Eu atendo garotos que me dizem assim, olha, todo mundo beijou, Adeilson, todo mundo já não é mais bebê, eu sou bebê. Vocês sabem o que é bebê, né? Boca virgem, né? Eu sou bebê, estão pegando no meu pé, eu tenho que beijar alguém. Eu falei, todo mundo vai usar droga, cheirar cocaína, tu vai cheirar também? Não, não vou. Tu não é todo mundo. Calma que daqui a pouco tu está dando umas bicotinhas aí. Deu a primeira e não para mais. Passou 2 meses, ele beijou uma menina no aniversário, já na próxima sessão, tu não sabe, eu beijei. Para mim e para você isso é motivo até de riso. Mas na cabeça dele é algo muito sério. Assim como o adolescente que me escreve, prestem atenção, me manda mensagem, não fala para o pai, não fala para a mãe, mas me escreve para perguntar assim, Adeilson, eu me masturbo todo dia, eu vou para um umbral? Ele ouviu isso de alguém. Se o evangelizador não está preparado para lidar com essas questões, pode passar uma informação distorcida. Então a gente tem que tratar de assuntos, e esse é o antídoto contra tudo que está banalizado, é a educação. Sobre sexo, diz Emmanuel no livro Sexo e... Não, Vida e Sexo, desculpem. Emmanuel no livro Vida e Sexo, no prefácio, ele diz assim, com relação ao sexo, nada de proibição, mas tudo de educação. Eu escrevi um livro com adolescentes em Pernambuco, de perguntas e respostas. Vocês não acham que eu fiquei careca à toa, né? 124 perguntas. Uma das perguntas era assim, com quantos anos eu devo começar a transar? E eu respondi para eles, adolescentes, falei, acho que você não devia começar agora. Mas olha para a cara do tio, vê se eu sou tonto e não sei o que tu já está fazendo. Então, já que estão fazendo, vamos educar. O grande problema, quando a gente pensa em se espiritualizar, nós mesmos, eu, você, nós que já temos uma estrada percorrida, a gente pensa que se espiritualizar é negar a nossa humanidade. Eu tenho que negar o corpo, eu tenho que negar o fato de eu estar aqui encarnado, quando eu deveria me preocupar em educar essas forças que me atormentam. Eu, que tenho 63 anos, eu sei que não parece, mas tenho, e os adolescentes, que também precisam de orientação segura. Essa é a necessidade. Vamos lá para o 4º fator, eu acho que já acabou meu tempo. Acabou já? Ainda dá tempo de falar mais um fator? É às 9 que acaba? Ou já era para ter acabado? Fala do fator e... Um 4º fator. Eu falei 3, né, minha gente? Eu peço desculpa. Se você quiser assistir essa palestra completa, eu fiz essa palestra no Congresso Espírita de Goiás, agora no Carnaval. Você entra lá no site da FEEGO, eu falo 1 hora e depois eu respondo perguntas.
E se você quiser conhecer mais meu trabalho, você pode me seguir no Instagram, @AdeilsonSalesOficial. Quer dizer, você não vai me seguir, você vai me obsediar porque espírita não segue, persegue, né? Mas vamos lá. Último fator, antes que ela corte meu microfone. Isso é grave, viu, gente? Grave. Fica aqui eu me ofereço para a gente voltar em outro momento, para conversar com os pais, para conversar com os evangelizadores sobre esses assuntos, se porventura houver interesse. Um fator determinante, sabe o que é? É a mediunidade na adolescência. Que ninguém fala. No Livro dos Médiuns, capítulo 14, item 149, Allan Kardec escreveu assim: todo aquele que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos é por isso mesmo... Vocês faltaram nessa aula, né? Médium. Todo aquele que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos é por isso mesmo médium. Allan Kardec não escreveu assim. Todo aquele que sente em um grau qualquer a partir dos 21 anos é... Ele não escreveu assim. Não. Mediunidade é uma condição orgânica. Aí você vai perguntar para mim, por que a criança... Algumas crianças manifestam medo, visões, etc, etc. Vale lembrar que o Gael está no período, ele está ainda no processo reencarnatório dele, que vai até os 7 anos de idade. Então, não existe um dia delimitado. Fez 7 anos, acabou o processo reencarnatório. Não é isso. Por que o Gael, ou uma criança 8, 9 anos de idade, não sofre processos obsessivos ostensivos? Por quê? Eu levei muito tempo para descobrir isso. E não descobri, foram os espíritos que me ensinaram. Sabe por quê que uma criança não sofre? Porque ela ainda não está com a capacidade cognitiva dela desenvolvida. Então ela não tem raciocínios. Ela não elabora raciocínios, e não elaborando raciocínios, isso também é uma proteção contra a influência espiritual perniciosa. Não é o caso do adolescente. Não é a partir dos 21 anos, nem dos 18 que se torna médium. Se é médium sempre. Pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam a nossa vida? Allan Kardec indaga. Resposta: muito mais do que imaginais, de ordinário que são eles que vos dirigem, mas não a partir dos 21. Então eles também influenciam e dirigem os adolescentes? Ou não? Muito bom. Não dá para a gente continuar, porque eu já estourei o tempo, peço desculpas, mas eu gostaria de deixá-los bem incomodados para pensar nisso que a gente propôs, porque isso é muito sério. Você pode estar discutindo com o adolescente e depois, quando você começa a discutir com o adolescente, ninguém sabe mais quem é o adolescente. Você pode estar discutindo com um adolescente e que você que é espírita, que se diz espírita, que estuda, não considera que você pode estar discutindo com o inimigo do passado, que não é seu filho propriamente, mas que ele pode ser médium e através dele podem estar discutindo com você. Concordam comigo? Então a gente precisa dilatar mais o nosso olhar, sair do quadradinho, pensar um pouco mais, porque o Espiritismo é uma proposta educativa para as nossas vidas. Não é uma proposta salvacionista, é uma proposta educativa. Eu agradeço imensamente a paciência dos senhores e das senhoras em me ouvirem. Tem alguns livros ali, não trouxemos todos, evidentemente, tem alguns ali. Eu lancei em janeiro, no Congresso Espírita de Uberlândia, esse livro, O Evangelho segundo o Espiritismo para Crianças. O Evangelho segundo o Espiritismo tem 28 capítulos. Aqui nós escrevemos 28 histórias infantis, uma para cada capítulo. Você pode fazer Evangelho no lar, aplicar na evangelização. É um livro que tem atividades, um livro todo ilustrado. Quem conhece o projeto anterior pode me dizer se o projeto é bom ou não, porque ele é dotado em várias federações espíritas do Brasil. E tem outros ali. Eu estarei ali para apertar a mão, não necessariamente para você comprar meu livro, mas para lhe dar um abraço, se porventura você desejar. Eu encerro dizendo a vocês que não se entristeçam se porventura, em algum momento da minha fala, você identificou uma dor de uma criança ferida que você foi, com o pai, com a mãe, ou numa dificuldade com seu filho. Chico Xavier, em 2010, no centenário do Chico, em 2010, isso, uma frase dele ficou muito conhecida. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo,
mas todo mundo pode, a partir de agora, fazer um novo fim, escrever um novo fim. Se anime, tenha coragem. Amélia Rodrigues nos diz assim no finalzinho do seu poema: é tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, se é um ninho, se é uma casa no caminho, uma tapera na favela, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista a figura do amor. O amor de mãe ou de pai, de esposa ou de marido. A presença de um filho, ou pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei, pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado porque eu creio em Ti. Pelos seus lares, pelos seus pais, encarnados ou desencarnados, pelos seus filhos. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada, Senhor, por essa noite, por essa palestra que nos fez refletir, acolher a nossa criança ferida. Acho que todos nós temos um pouquinho dessa criança dentro de si, que possamos acolhê-la com muito amor, perdoar aqueles que foram nossos educadores, que, como a Deilson falou, deram o que tinham para dar, que também possamos ser bons educadores para os nossos filhos, sobrinhos, netos, que possamos dar sempre o nosso melhor e possamos refletir sobre tudo que hoje aprendemos. Que a Tua luz, Jesus, envolva todos nós e nos amadureça espiritualmente, e nos faça olhar os adolescentes que convivem conosco, as crianças, para que possamos mostrar sempre o melhor caminho e acolhê-los também, acolher as crianças feridas que existem em cada um deles. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, ao culpado o arrependimento. À criança o guia, ao órfão o pai, ao espírito a verdade. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso divino amor pode iluminar toda a terra. Deixe-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de alcançarmos o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé, dai-nos a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde deverá refletir a vossa divina imagem. Que assim seja. Graças a Deus.